E aí, turma, tudo bem? Vamos hoje entrar na parte da eletrodinâmica, beleza? Então, trabalhando com a parte da eletrodinâmica, nós vamos hoje focar no estudo da corrente elétrica, onde a eletrodinâmica, o próprio nome diz, nós já estudamos toda a parte aí de eletrostática, né? Já eletrodinâmica, o que é que significa isso? Professor, elétron vem de elétrons, não é isso? Sim. E dinâmica vem de movimento, beleza. Então nós vamos estudar o que? Elétrons em movimento, ok? Então elétrons em movimento vai gerar o que? Vai gerar uma corrente elétrica. Aí quais são nossas expectativas de aprendizagem, professor? Beleza, vamos trabalhar aqui, compreender o conceito de corrente elétrica, não é isso? Suas características, e determinar os tipos de corrente elétrica e os efeitos, ok? Os efeitos que são ocasionados pela corrente elétrica. Mas, professor, o que eu preciso para ter corrente elétrica? Beleza, você vai precisar de uma diferença de potencial, ok? Mas quando eu falo diferença de potencial, DDP, qual o símbolo que eu uso para representar isso aí, professor? Você vai usar isso aqui, cara, esse símbolo aqui, ó, certo? Onde você vai ter dois polos, o maior é o positivo e o menor é o negativo. Só tentar deixar isso aqui retinho. Aqui são os dois polos, o positivo e o negativo, ok? Onde o polo maior, o lado maior é positivo e o lado menor é negativo. Esses polos estão paralelos, beleza? Com tamanhos diferentes. Nesse caso aqui, um exemplo disso aí, nós já vimos o que? Por exemplo, uma pilha, uma bateria de carro, bateria de um celular, tudo isso aí são DDP. As nossas tomadas com 220 volts também é uma DDP, a diferença de potencial, beleza? Então precisa de quê? Precisa de uma diferença de potencial para poder gerar uma corrente elétrica. Então vamos nessa. Lembrando aqui, ó, esse aqui é o nosso conteúdo de física, né? E começando com a parte da eletrodinâmica. Então vocês estão aqui comigo, com o professor João Paulo. Ok, gente? Então vamos nessa, vamos seguir aqui. Vamos lá, a causa da corrente elétrica, beleza. Eu falei para vocês, o que ocasiona a corrente elétrica são o que? Uma diferença, no caso é o que? Uma diferença de potencial, certo? Onde eu vou ter aqui um polo positivo, certo? E aqui um negativo. Imagine duas cargas, ok? Imagine duas cargas elétricas, onde eu tenho uma positiva e uma negativa. Nesse caso, o condutor positivo, eu tenho aqui um potencial positivo e aqui eu tenho um potencial negativo, beleza. Mas se eu pegar o campo elétrico nós vimos que ele vem da carga positiva, olha a setinha dele aqui, ó, para carga negativa, beleza. Então quer dizer o quê? Que ele vai de um potencial maior para um potencial menor. Foi assim que começaram os estudos da eletrostática e eletricidade. Imaginava-se o quê? Que eram os prótons quem se movimentavam. Mas nós sabemos que quem se movimenta são quem? Os elétrons. Beleza? Então, corrente elétrica aqui, olha, ele vai ser do positivo para o negativo. Então, professor, quer dizer que a corrente elétrica tem o mesmo sentido do campo? Sim, isso mesmo, certo? Onde eu vou ter uma movimentação de quê? De elétrons. Por quê? Porque eu tenho excesso de prótons de um lado e excesso de elétrons de outro lado. E esse movimento dessa corrente elétrica, ela é formada o quê? Por cargas elétricas negativas, que nós chamamos de elétrons livres. Professor, quer dizer que o sentido da corrente eu imagino como se fosse o movimento dos prótons. Isso, mas nós vamos já ver o sentido real e o sentido convencional, beleza? Então, para se ter corrente elétrica, eu preciso de uma, lembrando, DDP, beleza? O que é um DDP? Uma diferença de potencial. Então, vamos juntos. Nesse caso aqui, o que é que nós vamos analisar? O que é que eu uso para identificar, deixa eu só ver um pontinho aqui. Vamos lá, o que é que eu uso para identificar, para calcular a intensidade da corrente elétrica? Imagina aqui um fio condutor, certo? Onde eu tenho aqui uma quantidade de elétrons livres, certo? Atravessando esse condutor aqui, ó, essa seção reta do fio.
Então eu vou analisar a quantidade de elétrons que passa, beleza? Quantidade de elétrons. Essa quantidade de elétrons eu vou calcular através de quê? Do número de elétrons vezes a carga elementar de cada elétron. Beleza? Nesse caso aí, essa quantidade de carga, para se calcular a corrente, eu vou analisar a quantidade de carga que passa em um determinado intervalo de tempo. Ah, professor, como assim? Vamos ver aqui um exemplo. Imagine que está passando aqui 50 elétrons. Beleza? 50 elétrons. A carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aí passa em um tempo de 1 minuto. Qual a intensidade da corrente elétrica aí que passa por esse condutor em 1 minuto? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, a unidade de corrente elétrica é 1 amperes. E amperes é o que? Coulomb por segundo. Por quê? Carga é coulomb e tempo é segundo. Coulomb por segundo forma o que? 1 ampere. Beleza? Então isso aí é em homenagem ao físico francês André Marie Ampère. Eu acho que a pronúncia é mais ou menos por aí. Onde o que é que significa cada letrinha dessa? O I representa o que, gente? O I representa corrente elétrica. Esse delta Q é a variação de carga que passa pelo condutor. Delta T é o tempo necessário para a passagem dessa carga. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos analisar? O seguinte, ó. Professor, primeiro eu vou calcular o que? A quantidade de carga que passa. Eu posso fazer o seguinte, ó. A corrente vai ser carga sobre o tempo. Beleza, essa carga é dada em módulo, certo? Onde isso implica que a carga é N vezes E sobre o tempo. Beleza. Isso implica que N vai ser o número de elétrons. Que o número de elétrons é quanto? 50 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 1 minuto, que 1 minuto é 60 segundos. Beleza. Então vai ficar aqui 50 vezes 1,6. Isso aqui vai dar 80, né? É isso. Fica 5 vezes 16 dá 80. Vezes 10 a menos 19 dividido por 60. Então aqui vai ficar, simplificando, 4 sobre 3 vezes 10 a menos 19 amperes. Essa é a intensidade da corrente elétrica, certo? Então é só para vermos mais ou menos como se vai utilizar vai aplicar essa equação. Beleza, gente? Então vamos seguir. Lembrando o seguinte, ó, que a equação aqui, se eu pegar essa equação e quiser isolar a carga, vai ficar assim, ó, que é I vezes delta T, beleza? Mas isso aqui vai ser válido quando eu tiver uma corrente, o que? Uma corrente constante. Professor, mas quando a corrente for variável, vou poder usar essa equação? Não vamos poder usar, nós vamos utilizar o método que? O método gráfico. Como assim o método gráfico? Vamos lá. Ó, professor, essa corrente aqui está constante. Beleza. Se eu fizer aqui Q, I vezes delta T, dá certo. Mas observe que I vezes delta T é essa área, ó. Corrente constante vezes a variação do tempo. Beleza? Vezes a variação do tempo. Então, pega o valor da corrente e multiplica pela variação do tempo. Ah, mas para cá vai dar certo? Não dá certo. Porque aí eu vou ter que fazer o quê? Cálculo da área. Se fosse calcular essa área aqui, ficaria assim, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que seria base maior e base menor? A base maior seria I2, substituiria o valor de I2, mais I1, vezes delta T, que é essa altura, dividido por 2. Ah, beleza. Esse 1 e 2 e delta T, quem são? Depender dos valores. Ah, por exemplo, aqui pode ser 10, pode ser 8, pode ser 4, 6. Aí você vai substituindo. Se for substituir aqui, ficaria assim, ó. 10 mais 8 vezes delta T, que é essa variação aqui, daria 2. Dividido por 2, cancelaria o 2, ficaria quanto? 18 coulomb.
beleza? Que é a unidade de carga elétrica, nós já estudamos, que se dá pela letrinha C, que representa coulomb. Tranquilo, gente? Então vamos seguir. Ó, falando do sentido da corrente, eu tenho dois sentidos, convencional, certo? E tenho também um sentido, real. Ah, professor, vamos lá, qual a diferença? Primeiro, nós vimos que o sentido convencional da corrente é o sentido do vetor campo elétrico. Tá aqui, ó, o vetor campo elétrico. Quem é, professor? Esse Ezinho aqui, ó. Vou pegar aqui o marca-texto. Vamos lá, mudar a corzinha aqui, deixar amarelo. Então aqui é E, certo? O vetor campo elétrico. A corrente elétrica vai para onde? No mesmo sentido. Ah, professor, então corrente elétrica é movimento dos elétrons. E aqui eu estou tendo movimento dos prótons. É uma coisa estranha, né? É sim, professor, mas é isso que nós estamos analisando. A corrente elétrica, eles imaginavam que as cargas positivas deslocavam, certo? Mas nós sabemos que quem desloca são as cargas o quê? Negativa. Imaginava isso aqui, esse movimento dos prótons. Mas nós sabemos que é o movimento dos elétrons. Então esse aqui é o sentido real da corrente, que sai do polo negativo para o polo positivo, ou seja, de um menor potencial para um maior potencial. Mas nesse caso aqui, professor, qual eu vou usar? Você vai usar a convencional. Beleza? Por exemplo, se eu colocar aqui uma DDP e pedir para vocês, imagine que eu tenho aqui um circuito, aqui eu vou ter um LED. Se eu pedir para vocês mostrar o sentido da corrente, vai ser esse aqui, ó. O sentido convencional, sai do positivo para o negativo. Então, nos nossos estudos, adotamos o sentido convencional. O sentido real é o quê? É um sentido, não é isso? O sentido da corrente convencional, ela é o quê? Ela é oposta ao movimento dos elétrons. Então, observa, a corrente é para a direita, mas o movimento dos elétrons é para onde? Para a esquerda. Então, esse aqui é o convencional, é que nós vamos adotar. Tranquilo, gente? Ah, professor, mas é estranho, porque estou tendo movimento dos prótons, mas foi generalizado dessa forma. Tranquilo? Mas os cálculos não vão mudar nada, gente. Não vai mudar nada. Ok? Por isso que não quiseram reformular tudo novamente. Então é o seguinte, os tipos de corrente elétrica. Eu tenho uma corrente elétrica que ela pode ser aqui no caso, uma corrente constante, certo? Corrente elétrica constante, onde ela não vai oscilar, ok? Mantém a intensidade e o sentido da corrente. Por exemplo, esse sentido aqui da corrente, ele é um lado, aqui é como se fosse zero aqui na origem, aqui é um lado positivo. Abaixo seria um sentido o quê? Lado negativo. Onde, nesse caso aqui, onde é que eu encontro essa corrente contínua? A corrente contínua eu vou encontrar em que, gente? Pilhas, baterias de carro, bateria de celular, bateria enfim, de relógio, tudo isso são corrente o quê? Contínua, certo? No caso, a corrente pulsante, vamos ter isso aqui, ó. Ele vem com essa oscilação, vem aqui com essa pulsação, mas ela não muda o sentido. Aqui está do lado positivo, vai continuar positivo. Professor, onde é encontrado? Isso aqui é encontrado em circuitos retificados. Por exemplo, a corrente que vem na 220 volts, ela vem alternada, certo? Oscilando de um polo positivo a um polo negativo. Quando ela chega naquela fontezinha, na cabecinha do celular, da fonte do celular, do carregador, ela pega essa corrente e ela vai retificar. Beleza? Então a corrente que passa ali pelaquela fonte, ela vai ser retificada, ela não vai vir alternada. Então, professor, então para que serve isso? Para evitar de queimar o celular, porque, por exemplo, se você pegar, ligar, tirar aquela cabecinha, pegar o cabo e ligar direto na entrada do seu celular, você vai queimar ele, ok? Aí nós temos também aqui a corrente alternada, que essa corrente alternada é a que temos nas nossas residências, olha, corrente elétrica residencial, certo? Medido nas tomadas das casas, ela vai oscilando aqui, ó, entre um lado positivo e um lado o quê? Negativo. No caso aqui, o que é que acontece? Essa corrente alternada existiu o que chamou-se de guerra das correntes, certo? Corrente elétrica e corrente alternada. A corrente alternada, ela foi criada por Tesla. Tesla,
E a corrente contínua foi por Thomas Edison. Thomas Edison, isso mesmo. Aí o que é que aconteceu? Thomas Edison, ele criou primeiro a corrente contínua, tal, tentou implantar, mas aí Tesla, um gênio, um cara magnífico, conseguiu criar a corrente alternada e Thomas Edison, para não perder espaço, foi o que ele fez, gente? Ele pegava animais de grande porte, levava para o público e matava os animais, mostrando que a corrente alternada era perigosa, porque existia uma guerra das correntes. Então, Thomas Edison queria permanecer com a corrente contínua, mas a corrente contínua saia muito cara. Imagina você pegar a sua residência e alimentar por corrente contínua. Meu amigo, você vai ter que ter uma sala enorme só para colocar a bateria. Isso aí é uma coisa muito caro. Então, a corrente alternada, ela foi mais favorável, certo? Mais eficiente do que até mesmo a corrente contínua. Beleza? Então é que nós temos hoje, graças primeiramente a Deus, né? Tudo a gente tem que agradecer a Deus. Depois a Tesla pela sua mente brilhante e genial. Beleza? Aí vamos lá, os efeitos da corrente elétrica. Primeiro, o efeito pode ser magnético, pode ser luminoso. Como assim um efeito magnético? Corrente elétrica quando passa, beleza? Ela vai gerar o que eu chamo de um campo magnético. Por exemplo, vem aqui uma corrente elétrica. Em torno dessa corrente elétrica eu tenho um campo magnético aqui, ó. Ok? Então, se você observar os motores, se abrir um motor, tirar a carcaça do ventilador, você vai perceber o seguinte, ó, que essa partezinha aqui, ela não toca nessa bobina. Então, quando a corrente elétrica passa por essa bobina aqui, ó, ela gera um campo magnético, esse campo magnético rotaciona o motor. E vice-versa, campo magnético também gera corrente elétrica. Ainda vamos ver isso mais à frente, certo? Essas transformações de energia. O efeito luminoso, nós vimos aí a corrente quando ela atravessa através de um gás, né? Um gás rarefeito, por exemplo, vapor de sódio, ou mercúrio, enfim, ele tem aquela excitação dos íons e gera luminosidade, beleza? Através de LEDs, né? Começou o que? Com incandescente, aquecia muito, trocou por fluorescente, e as fluorescentes foram trocadas por painéis de LEDs. É isso que aí aquece menos e acaba economizando o consumo de energia. Aí vamos lá. Outro efeito também da corrente elétrica é o efeito químico. Que o efeito químico são o que? Ocorre em condutores líquidos, eletrólitos, onde nós vamos ter aí os íons, é isso? Esses íons vão ser formulados através de quê? De soluções, mas isso aqui é estudado na química, beleza? Na física, nós trabalhamos corrente eletrônica, que são trabalhadas em materiais sólidos, por exemplo, em fios condutores, beleza? O efeito fisiológico, onde pode ocorrer uma contração muscular, pode queimar a pele humana ou de qualquer outro animal, e aí no caso, podendo ser até mesmo fatal. Então o que é que acontece? Diz aí, olha, a sensação do choque elétrico ocorre quando a corrente tem intensidade de 1 miliampere. Mili é 10 a menos 3, ou seja, 0,001, certo? Amperes. Podendo ser fatal quando ela vai variar de 100 miliampere a 200 miliampere. Pode matar, pode ser fatal. Tranquilo? E uma das coisas que ele ocasiona é a contração muscular, queima a pele. Então tem que ter muito cuidado com a energia elétrica, né? Aí no circuito elétrico, vocês lembram que eu falei para vocês na questão do sentido da corrente? No circuito elétrico eu tenho aqui uma bateria, uma pilha com polo positivo e negativo, e o sentido da corrente é esse aqui, ó, certo? É o sentido como se tivesse o movimento dos prótons. Esse aqui é o convencional, e se for o real, sentido oposto, que seria o movimento dos elétrons, mas nós vamos estudar considerando ele sendo adotado como sentido convencional, beleza? Aí nós temos aqui fusíveis e disjuntores. Fusíveis
eles são utilizados em corrente contínua, por exemplo, em dispositivo eletrônico. Se você abrir perto da direção do carro, tem uma plaquinha lá, tem uma tampinha que é cheio de fusíveis, certo? E esses fusíveis, o que é que acontece? Eles rompem aqui quando o excesso de corrente passa. Então, fusíveis disjuntores são o que? São dispositivos de segurança. Dispositivo de segurança, evitando um curto-circuito. Então, o que é que acontece? Por exemplo, o motor de um material eletrônico tem aqui esse motor, certo? E tem esse dispositivo aqui, ó. Aí esse motor só supera 5 amperes. Aí bota um fusível, porque se passar de 5 amperes, esse fusível vai queimar, evitando com que a corrente chegue até esse motor, podendo danificá-lo. Então, dispositivo de segurança. Se você observar esse painelzinho aqui, ó, vocês vão encontrar um painel desse em algum canto na sua casa. Por quê? O cara tá lá, o cara sofreu um choque. O circuito da sua casa vai ter aqui uma passagem de corrente de 20 amperes. Se ele sofrer um choque, ele vai ter uma fuga de corrente aqui. Vai aumentar a intensidade. Então vai passar de 20. Quando passa de 20, ele dispara. Pá! Quando ele dispara, o que é que acontece? A corrente não passa mais, salvando sua vida, certo? E a representação vai ser esse símbolo aqui, ó. Uma bolinha com um tiozinho dentro. Isso aqui é um símbolo de um fusível. Beleza, gente? Então, essa é nossa aula de hoje, certo? Essa é nossa aula. E agora eu vou para a segunda parte, que vai ser resoluções de questões. Ok? Então, agradeço pela atenção. Espero que tenham entendido. E vamos juntos, estamos juntos. Notem aí todas as dúvidas, beleza? E no fórum nós vamos solucioná-las. Assim, com a graça do nosso Senhor. Valeu, galera. Obrigado e até breve.